Avaliação, um dos piores medos dos adolescentes. Se você é um adolescente que está querendo vir aqui para a Itália e está com medo de como são as provas daqui, está achando que elas são muito diferentes daquelas que a gente tem no Brasil e está com medo de fazer uma prova totalmente em outra língua em que você ainda não sabe ela 100%, fique tranquilo que eu vou estar acabando com essas suas dúvidas aqui, agora. Eu me chamo Luca e hoje eu vou estar aqui apresentando para vocês como funciona o sistema avaliativo italiano. Vem comigo! Aqui na Itália nós temos 3 tipos de avaliação: avaliação escrita, oral e prática. A avaliação escrita é igual a que a gente tem no Brasil. Você vai para a escola, senta e faz a prova. Nada de diferente. Já a oral pode ser algo novo para quem é mais adolescente, sabe? Porque para o pessoal da antiga, eles conhecem bem o que é isso. A avaliação oral funciona da seguinte maneira. Sabe quando você tem que apresentar um trabalho em cartaz, um slide, alguma coisa do tipo para a professora? Então, vai ser quase isso, só que você não vai precisar levar nenhum cartaz ou fazer alguma slide. A outra diferença é que vai ser apenas algo que você vai apresentar para a professora. O que é a avaliação oral? A professora vai pegar e vai te dar um assunto para você estudar. Você vai estudar esse assunto na sua casa. Quando você chegar na escola, você vai pegar a sua cadeira e colocar perto da mesa da professora. E você vai contar para ela, meio que explicando o assunto que você estudou. É como se você estivesse dando uma aula para a professora. A nota, ela vem dada de acordo com o que você explicou e da forma com que você explicou. Podem ficar tranquilos, por mais que pareça ser algo muito difícil, não é tanto assim. É mais fácil do que vocês pensam. Às vezes, esse tipo de avaliação até que me salva um pouquinho. A avaliação prática é tudo aquilo que a gente entrega para a professora. Tarefa, trabalho, desenhos, tudo que a professora pedir é uma avaliação prática. A gente já está bem acostumado com isso no Brasil, porque normalmente eles passam 50 trabalhos para a mesma semana. Uma grande diferença entre a Itália e o Brasil no quesito escolar é o fato de que os professores não estão querendo te ferrar na nota. Muitas vezes isso acontece no Brasil, porque o professor não gosta muito de você, não vai muito com a sua cara, e aí ele pega um pouquinho mais do seu pé e te dá bastante nota baixa. Aqui os professores não fazem isso. Só se for minha professora de inglês, mas aquela lá é totalmente uma outra história. Sabe aquelas professoras chatas que ficam reclamando da própria vida? Então, ela é aquela professora. Voltando para a prova oral, eu vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, eu tive uma prova oral sobre a segunda revolução industrial. Normalmente, esse tipo de avaliação é feito em grupo, de 3 ou 2 pessoas, depende da professora. Nessa avaliação, eu estudei a revolução industrial e fui explicar para ela. Eu tive que explicar o que ocasionou a segunda revolução industrial, quais foram os benefícios da segunda revolução industrial, as coisas que foram criadas durante a revolução industrial e esse tipo de coisa. Eu cheguei na escola, peguei minha cadeirinha, botei do lado da mesa dela e comecei a conversar com ela. E como eu já tinha dito antes, realmente, às vezes esse tipo de avaliação é mais fácil do que aquela escrita. Bom, sobre aquela escrita, o que eu tenho a dizer é, vai ser totalmente italiano, mas não vai ser tão difícil se você tiver chego há pouco tempo na Itália. Por quê? Aqui na Itália nós temos o seguinte sistema de avaliação para os novatos na Itália. Aquelas pessoas que acabaram de chegar e ainda não aprenderam a língua. A prova é feita mais simples e com palavras já sugeridas. Por exemplo, vão ter perguntas em que você vai ter que ligar o período com o texto que já está escrito, vai ter textos vazios que você vai ter que pegar a palavra do enunciado e colocar dentro do texto para formar todo um texto. Vai ter para você ligar imagens e esse tipo de pergunta fácil. Esse tipo de pergunta vai continuar até eles verem que você está melhorando no italiano. Antes de eles mudarem o nível da sua prova, eles vão chegar em você e vão te perguntar se você se sente pronto para fazer esse tipo de avaliação. Eu não sei exatamente quanto tempo dura,
porque isso depende da velocidade de aprendizado de cada um. Por exemplo, na minha sala eu tenho duas meninas que vieram do Egito e não aprenderam tão bem o italiano ainda. Elas estão 3 anos aqui e até hoje elas fazem esse tipo de prova. Eu, quando cheguei, demonstrei muita evolução na língua e muito rápido, então eu acabei fazendo menos tempo do que elas. Tanto que, hoje em dia, eu já faço a prova normal. O sistema de avaliação italiano, além dele fazer provas simplificadas para pessoas que não sabem direito o italiano e acabaram de chegar aqui na Itália, eles fazem provas simplificadas para pessoas que têm TDAH ou um grau de autismo. Aqui, então, é pensado para pessoas que tanto não são familiarizadas com a língua, tanto com aquelas pessoas que realmente não podem fazer aquele tipo de prova mais complicado. Para as pessoas que estão acostumadas no Brasil a fazer simulados, aqui na Itália nós não temos esse tipo de avaliação. Então, não espere uma prova com apenas marca X. A maioria das vezes, as provas são feitas com mais perguntas abertas e algumas de marca X. Eu hoje tive uma prova de artes que funciona de uma forma muito diferente da que a gente está acostumado no Brasil, pois uma das questões da prova era para eu dar informações sobre a obra de arte que a professora tinha colocado dentro do exercício. Dessa vez, como a gente está estudando o impressionismo, eu tive que fazer uma obra de Van Gogh. Então o que eu tive que dizer? Quem tinha feito aquela obra, em que século ela tinha sido feita e algumas características principais daquela obra. Tipo, as emoções, as cores, as formas, o que representa aquela obra. Pode ser algo diferente e que pareça difícil, mas é bem mais simples do que você pensa. Guardando uma obra de arte, se você souber um pouco sobre a história do movimento em que ela está dentro, você consegue fazer uma descrição até que bem bonitinha e bem aprofundida. Isso era tudo que eu tinha para dizer para vocês sobre o sistema de avaliação italiano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que eu tenha demonstrado que esse pesadelo que as pessoas chamam de prova não seja tão difícil quanto vocês estão pensando. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos aqui. Se vocês estão gostando desse conteúdo mais jovem, mais adolescente, em que eu explico como funciona a escola e a vida de um adolescente aqui na Itália, deixem bastante like para eu continuar, porque o patrão tá quase me mandando embora. Deixe nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem, porque talvez no próximo vídeo eu possa estar respondendo a sua pergunta. Esse vídeo foi um sugerimento de um dos comentários do vídeo passado. Espero vocês na semana que vem, e é isso. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima!